Oi gente, tudo bem? Pra variar, eu tô de preto e tô com a mesma roupa gravando vários vídeos, mas vida de mãe é isso. A Laura tá fazendo a sonequinha da tarde dela, ó. E eu vou aproveitar pra gravar pra vocês, pra trazer informação e compartilhar, né? Conhecimentos, coisas que eu tô aprendendo aqui na prática, né? Como tudo na vida de tentante eu fazia isso e agora na vida de mamãe também. Esse vídeo, como diz no título, eu vou falar sobre o pico de crescimento e salto de desenvolvimento. Primeira coisa que eu preciso explicar sobre isso, os dois têm uma diferença muito grande. Eu já ouvi algumas mães falando, meu filho tá com pico ou salto, que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, são coisas diferentes. E eu vou explicar pra vocês o que que é. Tem muita mãe que passa por isso, você às vezes já teve filho, tá assistindo isso e vai falar assim, eu não acredito que era isso. E gente. Passam por algumas situações meio estranhas com a criança fica meio diferente, tem um problema. A mãe pensa que é cólica, pensa que é dor, pensa que é fome, pensa que é várias coisas. E na verdade é só esse salto de desenvolvimento ou pico de crescimento. E eu acho bacana compartilhar isso com vocês, porque a partir do momento que você começa a entender isso e pesquisar sobre isso, você começa a entender o seu bebê, entender várias coisas e quebrar alguns tabus, como por exemplo, que o leite não sustenta. Eu gosto muito de ficar afirmando sobre a questão do aleitamento materno, né? A gente sabe que a melhor coisa para o bebê, é claro que tem muitas mães que não conseguem amamentar por vários N motivos, né? Que não vem ao caso, elas infelizmente não conseguem, até gostariam, outras até falam para elas tanto faz, mas é a minha opinião que o leite é melhor, já foi comprovado que o leite materno é melhor e tal. E muitas mães acabam deixando de amamentar por falta de informação mesmo, que nem eu falei no vídeo de amamentação. E não só informação sobre a amamentação, mas essa questão que eu vou tratar aqui agora. Então, deixa eu começar a explicar para vocês que vocês vão entender. Vamos começar agora, então, pelos picos de crescimento. O bebê, ele não cresce progressivamente, por incrível que pareça. Ele tem picos de crescimento, ele cresce, ele tem estirões de crescimento. Você que já teve filho, ou às vezes você acompanha o bebê de perto, às vezes você vai reparar. É claro que às vezes você fica um tempo sem ver o bebê, se você é um parente, por exemplo, cada vez que você vê ele tá maior, óbvio. Mas quando você tá acompanhando de perto, às vezes você tem a impressão que o bebê, da noite pro dia, ele cresceu e engordou. Tipo assim, parece que aquela roupinha tava servindo, daqui a pouco, tipo, de um dia pro outro não serve mais. Aí você fala, gente, isso acontece por causa do pico de crescimento. Existem momentos, semanas de vida da criança e meses, que depois eu vou disponibilizar uma tabelinha pra vocês, que é assim, eles são bem frequentes no começo e depois eles ficam mais espaçados. Que é um momento onde o bebê ele tem um estirão de crescimento e de peso. Aí você vai falar assim, mas isso é uma coisa maravilhosa. Graças a Deus é maravilhoso. Mas junto com esse pico de crescimento, esse momento que a criança está passando por esse pico de crescimento, por exemplo, o primeiro que tem acho que é com 8 semanas. Então a criança passa por isso, ela muda as características dela. Porque, gente, vocês já ouviram falar aquilo que os antigos falam, crescer dói? E realmente, eu acredito que doa mesmo. Então a criança, ela muda os padrões dela de várias coisas. Pode mudar o padrão de sono, o padrão de mamada. Normalmente, no pico de crescimento, a criança mama mais, porque ela precisa de mais alimento para passar por essa fase. E não só alimento, como a gente fala que... E como o peito, né, o mamar, ele é calento, é carinho, então a criança também ela fica, digamos assim, mais carente. Então ela também faz a sucção não nutritiva. Então não estranhe se seu bebê ficar o tempo todo no peito, igual a gente fala, que fica igual piercing de teta, né? Então, se o bebê ficar ali, se começar a reparar um padrãozinho diferente nele, provavelmente ele está passando por um pico de crescimento, né? Fora algumas outras coisas. O padrão do sono também, que como eu falei, né? Crescer dói. Então, muitas vezes o bebê dorme menos, ou ele tem um sono mais agitado, ou pode ser até que ele durma mais, né? Alguns casos aconteça isso. E daí você tem aquela impressão assim, cadê o meu bebê? Porque você conhecia um bebê que era de uma forma, ele tinha um padrão de... No começo não, né, gente? Porque quando é recém-nascido a gente ainda tá conhecendo o bebê. Mas mais pra frente ele tem um padrão de sono, as sonequinhas dele, uma forma de comportamento. E de repente ele fica totalmente diferente. E você fala, nossa, roubaram meu bebê. Mas fica tranquilo que assim que passa esse momento do pico de crescimento, ele já volta ao normal,
né? Outra coisa também é o choro. Então, às vezes a criança fica muito chorona, parece que ela tá muito dengosa, alguma coisa assim. Então, tem aquele chorinho sentido, aí você fica perdida. Aí, como eu falei, muitas vezes você vai se enganar e achar que ela tá com cólica ou que tá com fome, mas tenta observar, prestar atenção, porque normalmente, se você vê que tá naquela época ali, ela não passou por aquele... Quando eu falo ela, gente, é a criança, tá? Que ela tá passando por aquela fase, então pode ser isso, né? Quanto tempo dura? Gente, pode durar 2, 3 dias e até uma semana. A minha experiência com a Laura é que nunca durou tanto tempo assim. Normalmente os picos de crescimento dela dura de 2 a 3, 4 dias no máximo. Ela já passou por vários, né? Agora que ela tá com 3 meses e quase 20 dias, né? Então, o pico de crescimento basicamente é isso. Aí nós temos o salto de desenvolvimento, que são coisas diferentes. Aí você vai me perguntar, acontecem no mesmo tempo? Eles acontecem normalmente próximos, porque tem os períodos que eu vou colocar na tabela pra vocês, mostrar pra vocês, né? São mais ou menos o período que não necessariamente, fez 8 semanas, cravado com aquele tempo, é mais ou menos aquele período. Mas pode acontecer, infelizmente, de baterem e acontecer ao mesmo tempo. Que daí você vai ter que ter um pouquinho de paciência para poder passar por isso, tá? O salto de desenvolvimento, diferente do pico de crescimento, está relacionado ao desenvolvimento da criança, do bebê. Então, como que seria esse desenvolvimento? Por exemplo, as coisas que o bebê começa a descobrir. Então, uma das primeiras coisas que o bebê começa a descobrir é a mãozinha dele, né? Ele começa a ver a mãozinha e tal, começa a enxergar, começa a conseguir alcançar na boca, colocar na boca, começa a fazer oral. E assim vai, por todos os meses tem alguma coisa diferente. O engatinhar é um salto de desenvolvimento, o andar é um salto de desenvolvimento. Então tem várias coisas assim. Quando eles começam a balbuciar palavras, não que eles ainda vão falar, mas por exemplo, a Laura tá com 3 meses e pouco, ela já fica conversando, que a gente fala, né? Fica lá. Então isso também é um desenvolvimento. Quando eles começam a ficar mais durinhos, quando eles começam a se projetar pra frente, o pescoço fica mais duro. Então várias coisinhas assim. Cada salto de desenvolvimento em cada época é esperado algum tipo de coisa. Não necessariamente todo bebê aprende a mesma coisa, mas, por exemplo, o salto dos 2 meses. Normalmente a criança começa a colocar a mão na boca, começa a olhar a boca e tal, pegar olhar a mãozinha, começa a colocar uma mãozinha junto com a outra e tal. Então, o seu bebê vai mais ou menos fazer isso, não necessariamente fazer tudo isso, né? Aí, o que acontece de chato nessa parte, né? Que nem o pico de crescimento, só o desenvolvimento também tem a parte chata. Aí ele digamos assim, a gente fala que ele é bem pior do que o pico, porque ele bagunça muito mais essa questão da criança, o sono, o mamar. Tem crianças que mamam menos, a Laura mesmo, quando ela tá no salto, ela mama menos. Eu vou explicar pra vocês por quê. Mama menos, ou talvez mame mais, ou queira ficar no peito só chupetando, fique dengosa, fique chorando, desregula o sono. Na verdade, é porque a criança, ela tá tão impressionada com aquilo, com aquela nova habilidade dela, que ela não consegue se concentrar naquilo que ela faz todos os dias. Ela fica assim, é como que nem a gente, quando a gente compra alguma coisa nova, por exemplo, a gente compra um carro novo, a gente fica assim, ansioso, a gente fica querendo passear com o carro. A mesma coisa é o bebê. Então assim, ela descobriu que tem a mãozinha. Ela fica assim, fissurada, alucinada com aquela mão ali, ela não quer saber de mamar, não quer saber de dormir, né? Então fica, e a cabecinha deles ficam a mil, né? A mesma coisa, a boa notícia é que passa e a criança volta ao normal, vamos dizer assim. O salto normalmente ele dura mais tempo do que o pico, né? Ele é um pouco, digamos, mais tenso assim do que o pico. Mas também é a mesma coisa e passa. E o mais interessante é que assim, eu quero estimular que vocês procurem, pesquisem, leiam bastante sobre isso, que tem bastante informação interessante, não dá pra colocar todas as informações aqui no vídeo. Mas o que eu acho mais legal que eu li e que realmente acontece é que no final do salto, pelo menos eu reparo isso na Laura, ela tá muito feliz. Então assim, às vezes ela tá naqueles dias assim, e de repente ela acorda, voltou ao normal, simplesmente como se meu bebê viesse de volta. E ela tá muito feliz, ela tá toda risonha, toda alegre, como se ela tivesse superado mais essa fase, né, de desenvolvimento dela. É muito legal, muito interessante, né? Aí eu vou dar umas diquinhas pra vocês sobre isso. Nesses momentos, tanto no pico quanto no salto,
O que nós temos que fazer é ter empatia pelo bebê, é ter paciência, ter calma que isso vai passar e dar o máximo de carinho possível pro bebê, atenção. Às vezes, se você tiver essa possibilidade, desmarcar alguns compromissos para poder se dedicar mais ao bebê, porque você vai precisar, porque inclusive isso vai estressar menos você, e quanto mais estressada a mãe fica, mais o bebê fica estressado, né? Então dê mais atenção, dê mais mamazinho, fique mais próximo do bebê, que isso ajuda bastante. Uma outra dica que eu vou dar é um aplicativo que uma amiga minha me sugeriu, a Carol. Beijo, Carol, se você estiver me assistindo. E eu achei muito legal. Na verdade, eu vi nos stories dela, pediu o nome do aplicativo, eu vou mostrar pra vocês. Ele é pago, eu não sei se Android, iPhone é o mesmo valor, como que é, mas no meu celular é R$ 9,90, eu acho que vale super a pena, tipo 10 pra ajudar bastante. Ele chama assim, ó, As Semanas do Bebê. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem essa figurinha aqui pra vocês. Se não estiver dando pra ver, gente, na edição eu coloco pra vocês a imagem certinho. Então ele é bem bacana, você coloca o nome do seu bebê e daí aqui ele coloca, ó, essas semanas, 24 dias até o final do salto, porque a Laura tá entre um período que ela pode estar passando por um salto X, entende? Então esse aqui ele fala basicamente dos saltos de desenvolvimento. Ele não fala de pico, ele fala dos saltos, que é mais complexo pra gente entender. Então fala, ó, durante essa semana, a Laura dará o 4º salto de desenvolvimento mental. Esse salto é conhecido como o mundo dos eventos, então explica cada salto como que é. Aqui tem uma parte sobre os saltos, ABC dos saltos, que explica o que é cada salto. Pergunta por que eles pedem a data do nascimento da criança, pra gente poder entender. Leia as semanas mágicas, as fases difíceis, perguntas frequentes, alarme de salto, se você quiser colocar um alarme. Eu prefiro eu mesma perceber, porque senão a gente fica com aquilo bitolado ali, ela vai passar por um salto e fica observando. Às vezes ela nem começou o salto ainda e a gente tá ali desesperado, mas eu achei muito legal esse aplicativo. Eu vou colocar pra vocês aqui também na descrição do vídeo. Então tem me ajudado bastante com informações, porque daí eu consigo reunir num lugar só algumas informações que eu achei bem coerentes. Mas na internet tem muita coisa, vocês pesquisem sobre salto de desenvolvimento e pico de crescimento. Então é isso, gente. Eu espero poder ter esclarecido. Algumas vezes eu comentava com vocês nos stories, algumas coisas assim, que a Laura tava passando por algum salto, por algum pico, muita gente me perguntava, o que é isso? Como que é? Ai, meu bebê também tá. Fala um pouco sobre isso no canal. Eu quis trazer a minha experiência pra vocês, o que eu entendo sobre isso. Coloca aqui nos comentários também as experiências de vocês, tá bom? E vamos mentalizar, gente, agora a nossa nova frase, né? Vai passar, então tudo passa, né? A gente brinca que até a uva passa, então as fases do bebê também passam. Então tudo que tiver difícil, você mentaliza, vai passar, e que a gente seja uma mãe possível sempre, tá bom? Um beijo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixa seu like, compartilha esse vídeo que ele é de utilidade pública. E não se esqueça de se inscrever no meu canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!